Sejam todos muito bem-vindos a mais um Copacabana Talks. Bem-vindos, gente! Hoje iniciamos uma semana muito abençoada, com certeza vai ser uma semana muito produtiva para todos nós. Esse é o nosso desejo, é isso que nós declaramos em nome de Jesus. Amém? E nada mais importante do que começar falando sobre 3 erros comuns que todo empreendedor pequeno comete. E isso é uma coisa que a gente precisa discutir assim abertamente, porque não importa o tamanho que a gente está, muitas vezes a gente pensa que ainda está pequeno, né? Então, quando a gente está grande, quando a gente está médio, né? Como a gente se permanece pequeno ainda, então são detalhes que a gente vai começar a discutir com vocês. Porque é super interessante a gente entender em qual ponto a gente se encontra dentro de cada uma das empresas e também entender se você quer crescer, se não quer. Isso é muito legal, porque às vezes tem negócios que funcionam muito bem com uma quantidade pequena de pessoas, né? E aí a gente começa a entender que é bom manter, às vezes. Também, às vezes, não tem o anseio de quem tem a empresa em querer aumentar mais o time porque gosta do jeito que tá cômodo. Mas isso aqui vai de encontro a cada um de vocês que tenha a intenção de continuar crescendo assim como a gente tem, né? Que é incessante, né? Então, hoje o papo vai ser direto e reto sobre os 3 erros que travam todo o crescimento de um novo empreendedor, de um pequeno empreendedor, assim. Vamos falar um pouco sobre isso. E para não perder a prática, né? Gente, a gente já quer pedir para vocês aí que estão com esse anseio de ir para um novo nível nos negócios, já ir compartilhar a gente, curtir quem ainda não curtiu. A gente está começando a ganhar mais volume com isso e assim, quanto mais pessoas forem atingidas com o nosso conteúdo, pode ter certeza mais pessoas vão estar performando, vão estar sendo abençoadas, vão estar transbordando sobre a vida de tantos outros, né? Então, às vezes parece que é só uma coisa simples, não é um mendigar do negócio, mas é realmente fazer pessoas que precisam desse conteúdo, receber ele e poder usufruir tanto quanto a gente está sendo abençoado para que eles sejam também, né? Na medida que a gente transborda, a gente também é cheio e a gente quer evidenciar isso cada vez mais. Então curte, compartilha, comenta, deixa a tua opinião aí, como tem sido para você acompanhar esse nosso conteúdo. Sempre vão ser conteúdos diretos, objetivos, 15, 20 minutos no máximo. E a gente espera que seja um tempo realmente, não considerado tempo curto, mas sim que nesse pequeno espaço de tempo seja algo que seja pontual para a tua vida. E falar sobre 3 erros, a gente já quer também iniciar dizendo, calma, não te culpa, né? Isso, na verdade, é sobre uma motivação, porque quando a gente consegue entender aonde a gente está, a gente consegue alinhar também muito para onde a gente tem que ir. E um dos primeiros pontos que a gente vai falar é sobre isso, né? É a questão da falta de clareza. Todo mundo que começa, muitas vezes, não sabe aonde quer chegar e vai trabalhando. E o problema, muitas vezes, é tu continuar trabalhando por muitos anos e aquilo ali nunca vir. E começa aquela carga de sentir, cadê meus resultados? Como as coisas estão indo, né? Aquela sensação de trabalho e o resultado não chega, né? É que isso está associado muito se tu não sabe onde chegar, o quanto eu preciso trabalhar, o quanto eu preciso faturar. Vamos pensar numa meta. Para homens, muitas vezes, o motivador é uma compra, está associado a um carro, alguma coisa do tipo. E aí, se tu não sabe quanto tu tem que ganhar, tu te esforça e fica sofrendo com aquele pensamento de, mas eu ainda não alcancei a minha Porsche, a minha Ferrari, seja o carro que for, eu chego a dar risada. Que isso mexe muito comigo, né? Carro me incomoda muito, muitas vezes, agora já não tanto, graças a Deus, minha esposa alguma vez já me xingou, porque... Xingou não, no bom sentido, a gente conversa muito sobre isso, né? Se desgastar sempre para trocar as mesmas coisas não faz sentido, né? Não te leva a lugares maiores, não te leva a lugares melhores. E como nós somos muito em família, as nossas decisões, a gente fica sempre pensando o que vai ser bom para todos. E muitas vezes, se eu vou me dedicar somente a uma coisa, eu vou esquecer todo o restante, né? E para nós é super importante passar tempo com as crianças, fazer com que elas tenham aquela... Como elas não trabalham, elas não podem se prover ainda, nós como pais, a gente entende que nós precisamos realizar os desejos do coração delas. Então, para saber... E não só realizar desejos, mas proporcionar momentos inesquecíveis, né? E tu sabe que se a gente, assim como negócio, como vida pessoal, se nós não pegamos e direcionamos, né, os nossos negócios, é como se a gente tivesse uma rodovia, a gente estivesse andando rápido e a gente vai para algum lugar, mas não sabe qual é o destino. E com a família é a mesma coisa, né? Não adianta a gente ficar saindo todo final de semana e às vezes não dar um passeio num parque de diversão tanto que elas queriam, né? Isso é uma coisa que acaba consumindo muito a gente, muito o nosso tempo, quando a gente não tem esse direcionamento. Então o primeiro passo é realmente não ter clareza de onde quer chegar, né? É um erro de todo e qualquer empreendedor. Mesmo que daqui a pouco, mas
Ai, Gi, essa é uma pergunta muito óbvia. Todo empreendedor tem um objetivo de sucesso. Mas o que pra ti é sucesso? Tu tem esse objetivo bem claro? O que é o sucesso pra ti? Tá bem esclarecido sobre isso? Ah, mas é muito longe. Meu objetivo, na verdade, é muito longe. Não, eu nem vou focar nisso. Porque, óbvio, eu tenho vontade de ter uma empresa que, sei lá, tu é prestador de serviço, que atenda toda a região paraiana, que atenda toda a região do Vale, Gramado, Taquari, enfim. Esse é o meu objetivo final, então não vou nem focar nisso agora. Eu acho que é ilusão quando a gente não tem um foco, que por mais que ele seja longe, grandioso, existem degraus que tu precisa subir até lá. E quando tu tem um objetivo, uma visão ampla de onde tu quer chegar, tu consegue estabelecer o que eu vou fazer para subir esse primeiro degrau, agora o que eu vou fazer para subir esse segundo degrau, agora o que eu vou fazer para subir esse terceiro degrau. E quando vê, vai ter dias que tu vai subir 3, 4 degraus de uma vez só, mas o importante é tu ter um foco, é lá que eu quero chegar. Então é que nem o Fê falou, se a gente não tem uma meta, é como se a gente fosse viajar, pegar a estrada sem rumo, sem destino nenhum, não interessa onde eu vou chegar, eu vou pegar a estrada, é literalmente a vida, infelizmente, né, mas hoje a gente mais do que nunca entende que isso é muito ligado às nossas emoções, de curas emocionais que a gente precisa ter, mas muito desses andarilhos da galera que mora na rua que a gente vê é justamente porque eles perderam o foco, eles não têm um motivo, não têm um destino para chegar, então tanto faz onde vai caminhar, tanto faz onde vai dormir, tanto faz o caminho que vai percorrer. Então é importante que a gente entenda que realmente nós temos, sim, nós fomos chamados para um objetivo, Deus tem um sonho estabelecido e um sonho grande para o nosso coração. Não é à toa que a gente tem esses desejos, esses sonhos. Com certeza é Deus que já tem aguçado esse desejo, que foi exatamente para isso que a gente nasceu. Então ter um objetivo, uma visão clara, já é o passo número 1 para qualquer empreendedor começar no caminho certo. Tem que ter um objetivo. E o passo número 2, que para mim durante muito tempo foi um desafio, que é investir em marketing, né? Não adianta tu ter um baita do negócio, tu ter produtos, tu ter todas as coisas, tem até gente comemorando aí atrás, agora sabe? É a hora que a gente dança. Que aí o Felipe tá falando isso, gente. Eu vou atuar como financeiro nessa hora e lembrar essa galera toda que se também não segurasse, a gente não chegava aqui hoje, tá entendendo? Não adianta. Tem aquela menção, né, que é uma pipa e a corda que segura ela, né? Marketing é a pipa, eles querem sair voando. E alguém tá com os pés no chão para dar uma segurada. Porque sempre vai precisar dos dois. Não é um, não é outro. Vai precisar de setor de venda, vai precisar de administrativo. Sobre tudo o tempo todo. Mas o marketing é o que te alavanca, né? E é engraçado porque hoje a gente está num mundo que se a gente acaba não se expondo, a gente não é visto, né? E é uma das coisas que a gente mais tem percebido, né? Então, a necessidade de ficar investindo. E investir em marketing, a gente também quer abrir um pouco esse conceito. O que é marketing? É só contratar um social media? Não, tu precisa contratar um social media, mas tu também... Tu precisa ter um editor de vídeo, tu precisa ter equipamentos quando são pessoais. Por isso que tu tem que entender a necessidade do teu negócio. Se tu também quer fazer um negócio que tenha teu próprio ferramental, a tua própria estrutura, eu creio muito nisso, eu gosto muito disso. Eu, sinceramente, não gosto de não ter as coisas à minha disposição na hora que eu preciso. Então, vai muito de cada um, né? Tem uma frase que tu anotou aqui que eu acho interessante e vou evidenciar ela aqui. Empreender no escuro não é coragem, é imprudência. E é fato, isso é muito real. A gente sabe o quanto tu não ter um objetivo estabelecido muito claro e tu não ter coragem de fazer o mínimo que seja. Gente, hoje, esses dias nós estávamos falando, tá cheio de outdoors em toda a rodovia, mas é pouquíssimos, com exceção do motorista, que a gente cruza por carro e a gente vê a pessoa não tá com o celular na mão dentro do carro. Então, hoje eu vou bater muito nessa tecla do digital, porque é algo que está muito acessível a todos nós. E nós não precisamos necessariamente contratar um social media, né, Fê? Eu acho que hoje, se eu pudesse falar, começa com o que tu tem, da forma que tu consegue, que tu pode. Isso é o que conecta, isso é o que faz as pessoas olharem, e quando tu faz isso de verdade, com integridade, deixar fluir o teu melhor, pode ter certeza que isso é o que vai conectar a pessoa que precisa daquilo que tu tá oferecendo naquela hora. Ela vai olhar e vai dizer, poxa, gostei,
É isso aí, eu vou lá, vou procurar o Felipe, vou procurar do que ele está entregando, porque quando a gente consegue entender isso e deixar fluir isso, pode ter certeza que Deus se encarrega do resto, porque o que ele precisa é justamente da nossa primeira atitude, da nossa ação, e vai sempre ter alguém que precisa daquilo ali que tu está entregando, da forma que tu está entregando. Então nunca leve em consideração, mas é a opinião do outro, mas o vizinho que é da minha área faz melhor, mas eu vi um perfil que eu me inspiro muito, nossa, não tenho condição ainda de fazer. Eu acho que a gente tem que ter esses perfis que a gente olha, que a gente se inspira, mas eu acho que nunca se comparar, porque existem níveis a ser subido, assim como eu falei antes de a gente precisa subir degraus para alcançar o nosso sucesso, e sim, é para absolutamente tudo. Quando a gente inicia na academia, tu não vai iniciar lá maromba com o corpo dos teus sonhos. Tu vai iniciar entendendo que cada dia é um novo passo, cada vez é um novo degrau que tu vai escalar, que tu vai subir. E assim é para absolutamente tudo. Então, eu acho que não é só olhar, não tenha medo de investir no marketing. Realmente, não tenha medo. Mas tu Mas tem às seu vezes tempo, né? nem sempre é o dinheiro. Às vezes o que tu precisa investir é o teu tempo. A tua vontade. É tu deixar de fazer outras coisas. Não, hoje eu preciso investir o meu tempo nisso para alcançar o sucesso que eu preciso. Então, não tenha medo disso. Vá para cima, arregaça as mangas e vai. E eu acho que todo pequeno empreendedor é aquele cara que não tem se exposto. E aí entra, às vezes, pessoas que nem dominam o teu mercado, realmente não sabem fazer, tu reconhece a falta de conhecimento daquela pessoa no teu nicho, mas ela tem vontade e ela acaba se expondo, e o teu cliente, que infelizmente tem um ar ingênuo muitas vezes naquilo que está sendo feito, ele vai pela propaganda que aquela outra pessoa tem, que é a capacidade de pegar o telefone e se filmar. Gente, eu sou o cara que tô entrando cada vez mais dentro disso, mas eu prefiro, hoje, pelo tamanho da empresa que a gente está, ter uma equipe, mas eu vejo que todas as vezes que a gente precisa alavancar mais um pouco, eu preciso pegar o celular do meu bolso, tirar ele, não para olhar um saldo bancário, para não acompanhar os meus boletos, não para ver como é que tá as métricas do negócio, mas para me filmar e compartilhar aquilo que eu penso, porque isso forma a opinião de quem vai te consumir em algum momento, e é muito importante que ele tenha já a visão certa de quem tu é, que tu domina essa informação, que não é uma coisa que tu pegou pronta e tu nunca viveu e tu sabe falar bem porque tem um roteiro muitas vezes. E a ideia é quem tá no jogo já sabe como é que funciona, porque já tentou muitas vezes ou vem de muitos anos, e chega um ponto que tu começa a querer derramar porque tu não consegue mais parar e conversar com uma pessoa de cada vez e conseguir ensinar para elas. Por isso que hoje o Copacabana Talks também é um dos nossos canais assim que a gente mais acredita que é realmente para derramar sobre a vida de muitos. Tá salvo, tá com dúvida, varia e pesquisa, né? E o terceiro erro que a gente tem hoje, que eu acho que é um baita de um gargalo muitas vezes, e eu vejo, principalmente que a gente mora numa região mais alemã, né? Então todo mundo tem essa tendência de segurar um pouco mais. E isso é bom, gente, não é uma coisa ruim. Se tu tem um hábito de poupar mais do que gastar, parabéns, está criando patrimônio. Tem que entender também se isso não te fere em algum momento. Vai ficar para um próximo tema, né? Esse assunto aí que vai um pouco mais longe. Mas tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio, mas a questão realmente é não ter medo de inovar, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente conversa muitas vezes com as pessoas e acaba se misturando um pouco, né? Essa questão de pessoa física, pessoa jurídica. Tu tem que entender que muitas das coisas que tu acaba botando para tua pessoa física, tu vai acabar não tendo retorno, mas se tu investe na tua pessoa jurídica, e pesa, né? Porque, primeiro, se eu não investir num passeio com as minhas filhas, pode ser que a minha vida pessoal não vai me alavancar para querer fazer o negócio funcionar mais, porque ver os meus filhos felizes é um motivador para mim. Ver minha esposa feliz, ou eu estar feliz, é um motivador para mim, é o que me faz levantar na segunda-feira com mais vontade ainda de chegar lá e quebrar tudo, entendeu? E fazer tudo melhor, fazer mais rápido, com mais qualidade, ser mais intenso cada vez mais, porque aquilo ali é uma inovação dentro da minha casa, né? E na tua pessoa jurídica, se tu comprar uma máquina, tu tem que entender se aquilo vai te dar retorno, se não vai te dar retorno, porque eu também vejo isso muitas vezes. O micro e pequeno empreendedor, ele tem vontade de fazer umas coisas, aí ele vai lá e compra um negócio assim cabuloso tecnológico. Nem ele sabe mexer, ele não sabe como aplicar aquilo, não sabe como usar no dia a dia, então ele acabou inovando, mas inovou no ponto errado, investiu demais, talvez isso vai trazer um peso para a vida familiar de novo, que é privar dos passeios, das coisas. Então é equilíbrio, o tempo todo é equilíbrio. E o mundo, ele muda todos os dias, né? A gente resistir a essas mudanças que é um desafio. E, de novo, eu acho que isso tá muito... Eu sou da área do marketing, tá, gente? A nossa empresa, se vocês pensarem em marketing, eu sou a pessoa que tá à frente a isso. Claro, com certeza, o Fê tá sempre junto dentro de todas. Inclusive, a gente passou essa última semana só
montando toda a questão da gestão, toda a estratégia de marketing. A pessoa, esse ser é muito estrategista. Então, mas na execução, eu não tenho medo de botar a cara, eu não tenho medo de entender, opa, agora não se faz mais vídeo com o cabelo desse jeito, tem que fazer com o cabelo pintado de vermelho, com óculos pink, entendeu? Eu não vou ter medo. E eu acho que isso é justamente o que a gente precisa ter, essa coragem, entender que essas inovações fazem parte de absolutamente tudo na vida da gente. Hoje a gente usa uma calça que na minha época, com 15 anos, não se usava. A moda muda, tudo muda. Então a vida é exatamente isso, é necessário esses ciclos acontecerem e a gente precisa entender que para a gente conseguir, nós empreendedores, tá? Para a gente conseguir se encaixar dentro daquilo que precisa, a gente precisa entender que essa inovação faz parte e é não ter medo dela. É não ter medo de conversar, é não ter medo de daqui a pouco tenha algum empresário, alguém que é referência para ti, para daqui a pouco tu trocar uma ideia. Cara, na minha área, que é o que o Fê falou, isso vai acabar fazendo tu te prevenir de fazer investimentos errados. Daqui a pouco faz na minha área eu vi que eles lançaram um equipamento assim, o equipamento custa tantos mil reais. O que tu acha? A gente ter esses conselheiros, essas pessoas que nos ajudam a olhar do lado de fora da bolha, também nos previne muito de gastos errados. A gente tem pessoas que nos aconselham a respeito disso, e isso é essencial, gente. É essencial. Acho que esse poderia quase ser um quarto, entrar junto dentro desse quarto conselho aí. Com certeza. Desse terceiro conselho, desculpa. Gente, então, estamos indo para mais um encerramento. A gente quer lembrar vocês que, de novo, a gente segue grandes marcas, a gente segue referenciais para nós de diferentes setores também. Eu acho que é muito legal tu olhar fora do teu, porque senão, muitas vezes, tu acaba ficando focado demais só no teu, e olhar o que está acontecendo externo, né, te auxilia muito. Então, a gente quer lembrar vocês que a gente está junto com vocês, que para nós é uma missão fazer um negócio de vocês crescer, prosperar, fazer vocês terem mais qualidade de vida, mais autoestima, gerando mais confiança no mercado, para que vocês evoluam e muito, e no menor tempo possível, porque a gente sabe que a nossa região ou qualquer outra região, nosso país é feito quando a gente tem micro e pequenos empreendedores bem fortalecidos, entendendo como chegar nos lugares e o que fazer, com quem falar, tendo direcionamento. Então, que Deus abençoe aí mais esse dia. Aí a gente te espera aí num próximo programa também. Quero deixar para a Gi finalizar com a fala dela, porque eu acho que é muito importante vocês verem que não existe um ou outro, todos fazem. E existe um time por trás disso aqui, tudo acontece. Então, se tu é pequeno, começa com o que tu tem, pega o teu celular, não interessa o celular que é, vai e faz. Eu acho que você é muito mais capaz do que você imagina. E isso é uma coisa que tem que sempre deixar claro dentro do teu coração, dentro da tua mente, pensar todos os dias ao acordar, eu sou capaz, eu sou capaz de muito além do que eu imagino. Isso é o que Deus fez pra ti. A criação de Deus, ela é grandiosa, ela é pequena demais para caber num corpo como o nosso. Se a gente consegue conectar isso, elevar o nosso espírito, pode ter certeza que Deus vai te capacitando, tu vai transbordando e tu vai mudando tudo ao teu redor. E começa, obviamente, por ti. À medida que tu acredita na tua capacidade, tu vai entregando, pode ter certeza que vai acontecendo esse transbordar, vai acontecendo desse fluir e tu vai alcançar coisas que tu nem imagina. Tem coisas que a gente vive hoje que a gente pensava, meu Deus, essa parte eu nem anotei no meu mural, nessa parte eu nem olhei. Então, simplesmente... Ó, o marido mostrando o relógio pra mim, marido, a gente tá sendo gravado, dá pra ver? Tem um timer ali, gente, que a gente botou pra 15 minutos pra 20. Acabando então, gente. Não esqueçam, tenham seus objetivos claros, invista em marketing, não tenha medo disso. De inovar, também não tenha medo de inovar, não tenha medo de investir no marketing. E se aconselhe o máximo que vocês puderem com pessoas aí que vocês podem confiar. Bora, acabou. Fechou? O nosso tempo. Tamo junto, até a próxima. Até o próximo.